Olá, meu querido aluno, bem-vindo a mais uma aula sobre adição e subtração. Hoje nós iremos falar sobre problemas de adição e subtração. Para falar de problemas de adição e subtração, temos que conhecer primeiro a metodologia de resolução de problemas. E para falar dessa metodologia, primeiramente nós temos que ver quais são os erros comuns que cometemos ao resolver um problema. Primeiro errozinho: ler o problema apenas uma vez. Muitas das vezes encontraremos problemas extensos e apenas uma leitura não basta para compreendê-lo. E para se resolver um problema, primeiro se tem que entendê-lo. Então, leia pelo menos 2 vezes, ou mais se necessário. Segundo erro: leia o problema todo rápido e de uma vez só. Para resolver um problema, você tem que botar na sua cabeça que você não está na competição de velocidade. Não ganha quem resolve o problema primeiro. Ganha quem encontra a melhor solução, quem consegue resolvê-lo corretamente. Então tenha calma, leia o problema devagar. Terceiro erro: não catalogar os dados. Muitas das vezes o problema é extenso e ler uma ou 2 vezes, por mais que você entenda o problema, você pode se perder no meio da quantidade de dados que ele contém. Então, nesse caso, catalogue os dados, separa direitinho. Quarto erro: considerar-se incapaz. Bom, se o problema foi um professor que te passou, pode ter certeza que você tem capacidade suficiente de resolvê-lo. Não se sinta incapaz. Tente encontrar a solução. Pense que é um jogo de videogame. Se você está jogando, você não se considera incapaz e para de jogar. Você vai tentá-lo até resolver. Com problemas de matemática, é a mesma coisa. Não desista. Vamos agora falar dos métodos de resoluções. Primeira coisa: compreender o problema. Se você quer resolver o problema, primeiro você tem que compreendê-lo. E para isso, você tem que ler no mínimo 2 vezes e de forma pausada. Lembre-se, não é uma competição. Não ganha quem resolve o problema primeiro. Ganha quem resolve ele corretamente. Muitas das vezes o problema tem mais de uma solução. E se você tiver pressa para resolvê-lo, nem sempre você vai encontrar o caminho mais curto. A pressa, nesse caso, é inimiga da perfeição. Leia devagar. Pense um pouco antes de resolvê-lo. Catalogue os dados se necessário. Para compreender o problema, muitas das vezes você juntar os dados, separar os dados no caso, vai te ajudar a compreendê-lo melhor. Faça, se necessário, um diagrama ou um desenho. Isso não só vai te ajudar a entender o problema, como também vai te ajudar a estabelecer um plano de ação. E o que é estabelecer um plano de ação? É saber qual é o passo a passo que você vai precisar para resolver o problema. Primeiro tem que somar, para depois subtrair. É só somar, é só subtrair, uma multiplicação basta. Se você ler o problema, catalogar os dados, fazer um desenho, um diagrama, com toda certeza você vai achar um plano de ação para resolver esse problema. E após compreender o problema e estabelecer o plano de ação, o que você vai fazer? Você vai executar o plano, você vai resolver o problema. Se tiver que somar, nessa hora você vai somar. Se tiver que subtrair, nessa hora você vai subtrair. E depois disso, você verifica o resultado. Volte lá no problema, leia novamente, vê se todas as contas que você fez estão corretas. Aí sim você achou a solução do problema. Então vamos praticar um pouco? Adição. Nos problemas de adição, geralmente são envolvidas 2 ideias: juntar quantidades e adicionar uma quantidade a outras já existentes. Manuel foi à feira e comprou 10 laranjas, 12 maçãs, 6 tangerinas e 5 limões. Quantas frutas Manuel comprou? Já li o problema uma vez. Já tenho mais ou menos a ideia que Manuel foi na feira. Ele comprou algumas frutas. E eu quero saber quantas frutas Manuel comprou. Então, para entender melhor o problema e facilitar meu cálculo, vou catalogar os dados. Para isso, vou fazer uma segunda leitura. Manuel foi à feira e comprou 10 laranjas, 12 maçãs, 6 tangerinas e 5 limões. Então ele comprou essas frutas e a pergunta é: quantas frutas Manuel comprou? Já me dá a ideia que eu estou juntando essas quantidades. Se eu estou juntando a quantidade, eu estou fazendo uma adição. Mas se ainda assim ficou difícil de se entender, faça um desenho. Vê lá a quantidade de sacolas que você tem e junta todas elas. O fato de você juntar todas as sacolas te dá a ideia de adição. Então você sabe que você tem que fazer uma soma. Acabou o problema? Ainda não. Antes de dar a solução, vou buscar uma forma de ver se acertei todas as contas. Posso refazer as contas ou tentar fazê-lo de uma forma diferente. Por exemplo, quanto é 10 mais 12? 22. E 6 mais 5? 13. Eu juntei essas 2 sacolas. Quanto é 22 mais 13? 33. Olha, de uma outra forma, eu resolvi a mesma conta e cheguei ao mesmo resultado.
Então, provavelmente, minha conta está certa. Eu dou o meu resultado. Vamos fazer mais um problema? Douglas tinha no mês passado R$ 4.360 em sua poupança. No final do mês, conseguiu poupar R$ 214. Quantos reais Douglas tem em sua poupança hoje? Veja, já leu o problema uma vez e já tem uma ideia de que ele tinha um dinheiro na poupança e ele poupou mais uma certa quantidade. Para melhorar a minha ideia, eu vou catalogar os dados, então terei que ler mais uma vez o problema. Douglas tinha no mês passado R$ 4.360 em sua poupança. No final do mês, conseguiu poupar R$ 214. Quantos reais Douglas tem hoje em sua poupança? Catalogando os dados, ele tinha uma certa quantidade, poupou mais um pouquinho. Pô, professor, ainda está difícil de saber o que tem que ser feito. Então vamos desenhar. Olha lá, desenhei o banco, desenhei a poupança lá do Douglas. Ele tinha R$ 4.360. Aí no outro mês, ele poupou mais um pouquinho. Então, vai adicionar a esse montante R$ 214. Então, já tinha uma certa quantidade e estou adicionando outra. Isso me dá uma ideia de adição. Bacana. Então, já li, já cataloguei os dados, consegui entender o problema. Então, já estabeleci meu plano de ação. Qual é? Fazer a soma. Então, vamos fazer a soma. Esse montante aqui vai ser de 4.574. Será que está certo? Vamos agora, então, para o nosso terceiro passo da metodologia, que é conferir. Faça a prova real. Pegue 4.574 e subtraia 214. Tire a prova real. 4.360 é o que eu tinha antes. Então, minha conta está correta. Então, Douglas tem em sua poupança R$ 4.574. Na subtração, na verdade, existem 3 ideias envolvidas. Tirar uma quantidade de outra quantidade, ou seja, quanto sobrou. Completar a quantidade, ou seja, quanto falta. Diferença de quantidade. Qual a diferença entre uma quantidade e a outra? Todas essas 3 ideias envolvem a subtração. Vamos ver um problema. Marisvaldo tinha em sua poupança R$ 23.521. Porém, ele teve que retirar R$ 7.265 para uma emergência. Quanto ele ainda tem em sua poupança? Bom, já li a primeira vez. Já sei que tem uma ideia de poupança aí com um certo valor e ele teve que retirar uma outra certa quantidade. Vamos catalogar os dados para ver se é isso mesmo. Marisvaldo tinha uma poupança de R$ 23.521 e retirou R$ 7.265. Quanto ele ainda tem em sua poupança? Então, cataloguei os dados. Ele tinha uma quantidade e tirou uma outra quantidade. Vamos fazer o desenho. Ali está o banco, 23.521. Aí ele foi e retirou uma quantidade. Se ele está perguntando quanto sobrou, a ideia aqui é de subtração. Quanto que é 23.521 menos 7.265? Acabou o problema? Não. Faça a prova real. Elton está fazendo uma viagem de 972 km em seu carro. Sabendo que ele já percorreu 128 km, quanto falta para chegar ao seu destino? Já li a primeira vez. Já sei que aqui tem uma ideia de viagem, então cataloguei os dados. São 972 km com 128 km percorrido. Desenhei a distância toda e ele já percorreu 128, que é essa distância daqui. Quanto que falta para ele chegar até o final da viagem? A ideia é de completar a quantidade, então é uma subtração. Beleza, já li o problema, já estabeleci meu plano de ação e agora eu vou executar. Será que está certo? Vamos fazer a prova real. Então, minha resposta está correta. Falta 844 km. Floresbella completou um percurso de meia maratona em 22 minutos. Micalateia completou o mesmo percurso em 18 minutos. Em quanto tempo Micalateia foi mais rápida? Já li o problema uma vez. Já sei que aqui tem a ideia de corrida. Vamos fazer o desenho. Eu tenho aqui, quem é essa pessoa aqui na frente? Quem foi o mais rápido? Foi Micalateia. Como Micalateia chegou primeiro, ela fez em 18 minutos. Floresbella ainda vai levar um certo tempo para chegar até lá. Se observarmos, nós queremos saber qual a diferença de tempo que uma tem sobre a outra. Se eu estou falando diferença de tempo, é uma conta de subtração. Então, beleza, já li o problema, cataloguei os dados, fiz o desenho. Estou elaborando meu plano. Qual é o plano? Uma conta de subtração. Então, o que eu faço agora? Executa seu plano. Faça a conta de subtração. Tira a prova real. Quanto é 18 mais 4? É 22. Beleza. Então, qual é a resposta?
e Crateia foi 4 minutos mais rápida. Então, resumindo, método de resolução. Primeiro, compreender o problema. Leia se necessário mais de uma vez, leia devagar, catalogue os dados, faça o desenho se necessário. Compreendeu o problema? Beleza. Estabeleça então seu passo a passo. Estabeleça um plano de ação. Execute esse plano. E após executar esse plano, aí sim, verifique o resultado. Considerações finais. Então, para resolver um problema, não tenha pressa. Leia 1, 2, 3 se necessário. Faça desenhos, faça diagramas, catalogue os dados. Lembre-se, não é competição de corrida. Não ganha quem resolver mais rápido. Ganha quem resolver da melhor forma. Muitas das vezes você vai perder um tempo no início para ganhá-lo depois. Se coloque no lugar do protagonista do problema. Isso ajuda muito. Muitas das vezes, se você se colocar no lugar do protagonista do problema, você vai se posicionar de uma forma que você vai obrigar você a criar um passo a passo para solucionar o problema. Não desista rápido demais. Não tente ler o problema correndo e tentar se livrar do problema dizendo eu não sei. É igual jogar videogame. Quando você está jogando videogame, você desiste porque o jogo é muito difícil? Não. Você se sente desafiado e por causa disso você vai tentar até conseguir e não vai desistir. Então, na matemática é a mesma coisa. E por isso, eu posso dizer que a prática te leva à perfeição. Como no jogo de videogame, nem sempre você vai conseguir zerar o jogo com uma vida só. Vai perder algumas vidas no caminho, vai reiniciar o jogo do início e vai tentar chegar ao final novamente. Na matemática é a mesma coisa. Muitas das vezes, você vai errar alguns problemas no início, mas depois de tantos problemas que você fez, você vai conseguir enxergar a solução de uma forma mais rápida. Outras vezes, de tanto problema que você resolveu, você nem vai precisar de fazer o desenho. Você já vai achar a solução de cara. Não desista e pratique bastante. Com isso, chegamos ao final da nossa aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.